Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Começando a semana hoje com a nossa avaliação de ciências. Isso mesmo, começaremos a semana realizando a avaliação de ciências. Então, vamos lá? Bem, então você vai começar aí completando com o seu nome completo, o seu número, a data, 7/12/2020, o nome do professor e a sua turma, segundo A. Agora, vamos começar a responder esta avaliação, que contém 10 questões. No número 1, você tem a leitura. O Sol é a principal fonte de luz e calor do nosso planeta. Além de ser importante para a produção de alimento nas plantas, a luz do Sol também tem influência no nosso relógio biológico, que é o responsável por controlar as nossas ações do dia a dia. Circule com um lápis de cor amarelo as imagens correspondentes ao período em que estamos mais ativos. E com um lápis de cor azul, as imagens que representam os períodos em que o nosso corpo fica mais sonolento. Então, você tem 4 imagens, onde você vai estar utilizando aí o lápis amarelo e o lápis azul para circular de amarelo as imagens correspondentes ao período em que estamos mais ativos. E de azul, você vai circular as imagens que representam os períodos em que o nosso corpo está mais sonolento. Muito bem, vamos para 2. Na número 2, precisamos nos expor ao sol diariamente para que o nosso corpo possa produzir vitamina D. Mas essa exposição deve acontecer em um horário adequado para que não seja prejudicial à saúde. Qual período de horas devemos evitar essa exposição? Olha bem, presta atenção na pergunta. Qual é o período de horas? Qual período de horas devemos evitar essa exposição ao sol? Qual período de horas devemos evitar essa exposição, certo? Então, olha, observem. E daí, vocês têm 4 alternativas. Então, vocês vão estar marcando aí com um X, em cima da letrinha mesmo, a resposta correta. Então, na letrinha A, você tem das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. B, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. C, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. D, das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, vocês vão estar verificando aí qual é o período, né? Qual período devemos evitar essa exposição ao sol. E vai estar colocando um xizinho em cima da letrinha correspondente à resposta. Número 3. Durante o dia, o sol pode não aparecer, mas isso não significa que ele não esteja no céu. Quando não conseguimos ver o sol, é porque há muitas, daí você tem um espaço nessa frase, que é a lacuna, né? No céu. Então, você vai estar observando aqui, ó. Qual palavra completa o espaço acima? Preencha o quadradinho que contém a resposta correta. Então, vocês têm 4 quadradinhos com 4 palavras. Você vai pintar esse quadradinho da cor que você quiser com a resposta correta, que completa a frase acima. Então, você tem as palavras estrelas, aves, naves e nuvens. Então, pinte o quadradinho e depois escreva a palavra para completar a frase acima. Muito bem. Número 4. As sombras assumem tamanhos e posições diferentes ao longo do dia. Observe as posições das sombras nas figuras a seguir e escreva se correspondem.
ao amanhecer, ao meio-dia ou ao entardecer. Então, você tem aí 3 figuras também, e abaixo de cada figura você tem uma linha, onde você deve estar escrevendo amanhecer, meio-dia e entardecer. São as 3 palavrinhas que estão aqui em negrito. Então, observe e escreva nas linhas abaixo de cada figura essas 3 palavras, que correspondem ao período do dia e como está a sombra, certo? Muito bem. Número 5. Quando os raios solares atingem alguns corpos, as sombras se formam. Isso acontece porque ao iluminar determinados objetos, a luz não consegue atravessá-los. Por isso, podemos dizer que a sombra é a ausência de. Então, vamos lá as alternativas. Alternativa A, parcial de luz. B, gradual de luz. C, total de luz. Ou D, integral de luz. Então, você vai estar aí observando, né, quais as alternativas que você tem de resposta e vai estar circule aí a resposta correta, A, B, C ou D, para a seguinte pergunta, para a seguinte pergunta aí. Então, você vai estar relendo aqui o enunciado e vai estar circulando a resposta correta, né? O que podemos dizer que a sombra é a ausência de? Então, do que a sombra é a ausência de? Parcial de luz, gradual de luz, total de luz ou integral de luz, certo? Muito bem. Vamos lá para número 6. Conforme a temperatura do dia, precisamos usar roupas adequadas ao frio ou ao calor. Para isso, além do modelo e do tecido das peças escolhidas, devemos ficar atentos também às cores. Isso tem a ver com a capacidade de reflexão da luz que cada cor apresenta. Circule a seguir o nome das cores que refletem a luz do sol, contribuindo para não passarmos calor em dias quentes. Então, a gente viu essa parte também, né, sobre as roupas e sobre as suas cores. Você tem aí um quadro com 5 cores: marrom, amarelo, branco, azul claro e preto. Você vai circular os nomes das cores que contribuem para não passarmos calor em dias quentes. Então, você vai estar circulando aí o nome das cores. Eu vou só dizer para vocês que são 3 dessas cores. Dessas 5, 3 vocês vão ter que circular. Então, você vai estar só circulando com o seu próprio lápis de escrever aí, circule as 3 cores que contribuem para não passarmos calor em dias quentes. Número 7. São encontrados seres vivos nos mais diferentes lugares. Alguns conseguem viver em ambientes muito quentes, outros em ambientes muito frios. Cada um possui características próprias. Como podem ser chamados essas características? Marque um X na alternativa correta. Então, você tem aí 4 alternativas, que são essas: características adaptativas, características ambientais, características de combinação, características de sobrevivência. Aqui você tem parênteses, então você vai estar fazendo um X na frente da resposta correta, certo? Então, releia o enunciado e a pergunta também e marque com um X a alternativa correta. Vamos para a próxima, número 8. Aqui na número 8, em um lindo dia,
Caio decidiu ir até a varanda, sentar-se na cadeira e tomar um pouco de sol. A cadeira já estava num excelente lugar, muito ensolarado. No entanto, havia alguns objetos sobre ela. Ao retirá-los, percebeu que alguns estavam mais quentes do que outros. Circule a seguir os objetos que estavam quentes quando Caio encostou neles. Então, você tem aqui, né, 4 objetos, que são as latinhas de refrigerante, uma pilha de roupas, borrachas e parafusos. Então, você vai estar circulando aí o que o Caio, quando ele encostou, estavam mais quentes aí, né? Estavam bem quentes. Então, são 2 objetos que vocês vão estar circulando desses 4. Muito bem. Número 9. Quando praticamos alguma atividade física, como correr, andar de bicicleta, dançar, jogar futebol, sentimos o nosso corpo se aquecer e começamos a suar. Marque com um X a alternativa que explica corretamente por que as glândulas sudoríparas do nosso corpo produzem e eliminam suor. Então, você tem 4 alternativas aí também. A, para ajudar a aumentar a temperatura do corpo. B, para resfriar o corpo e manter a temperatura adequada. C, para sentirmos sede. D, para mostrar que devemos parar de brincar e fazer exercícios. Então, você tem aí 4 alternativas que você deve estar colocando um X em cima da letrinha correspondente à resposta correta, certo? Então, novamente, você lê o enunciado para que você possa entender e estar respondendo corretamente aí. Então, você pode estar colocando um xizinho em cima da letra correspondente à resposta correta. Muito bem. Número 10. Observe os animais nas imagens a seguir e escreva em que ambientes eles vivem. Então, vamos lá. Você tem aí duas imagens, né? Uma sendo de um camelo e outra sendo de ursos polares. Abaixo de cada figura, de cada imagem, você tem a seguinte pergunta: em quais ambientes vivem os camelos? Então, à frente você tem uma linha onde você vai estar escrevendo aí se são ambientes quentes e secos ou se são em ambientes frios e úmidos, certo? A mesma coisa você vai estar respondendo aqui. Abaixo da imagem dos ursos polares, você tem a seguinte pergunta: em quais ambientes vivem os ursos polares? Então, você vai estar vendo aí em quais ambientes o camelo e os ursos polares vivem. E vão estar escrevendo corretamente aí a resposta. Em ambientes quentes e secos ou em ambientes frios e úmidos. Muito bem, somente isso. E assim a gente termina a nossa avaliação de ciências de hoje. Isso mesmo. Novamente eu peço a vocês que prestem atenção, né? Leiam com atenção os enunciados, respondam e ao final de cada uma delas, façam a conferência antes de enviar a foto para a Pro, tá bom? Então, tá bom, meus amores? Boa sorte, boa prova e eu volto amanhã com a nossa avaliação de matemática. Beijo grande e tchau, tchau!